GameSir G7 Pro versão Dragon's Dogma 2 da Capcom. Galera, vamos conhecer hoje mais uma versão do nosso já consagrado GameSir G7 Pro. Dessa vez, a versão Dragon's Dogma 2 em parceria com a Capcom e a GameSir. Esse daqui é um modelo que é idêntico ao GameSir G7 Pro padrão. Ele é o modo Tri-Mode, né? Ou seja, ele funciona com fio no Xbox e sem fio no PC e mobile. Então ele não é igual a versão Uchang, tá? Que você liga sem fio no Xbox. Mas a gente sabe como que isso aqui funciona, né? A gente já sabe como é que a gente deve agir para que esse danadinho aqui funcione do jeito que a gente gostaria no videogame. Mas esse vídeo aqui é para mostrar para vocês esse modelinho em especial. Como ele é o mesmo G7 Pro que a gente já conhece, eu vou deixar aqui no card o review do G7 Pro. E aí você pode seguir aquele review para ver as funcionalidades dele plenamente. Esse vídeo aqui é apenas para mostrar o danadinho para vocês. Bom, a gente já conhece, né, os detalhes. Ele vem com uma base, um dongle e alguns acessórios para você poder substituir. Ele tem faceplates que removem. Você pode usar ele por Bluetooth, por dongle ou por cabo. Ele usa sticks TMR, que são aqueles que não dá drift, segunda geração, né, de sticks que não dão drift e que são bem mais precisos do que os Hall Effect. E ele atinge aí 1000 Hz de pull rate, aquela coisa toda, igualzinho o G7 Pro normal. A gente tem a vibração dos gatilhos, tem todos aqueles detalhes que a gente já conhece, né? Configura pelo GameSir Nexus App e vem com um mês de Game Pass para você resgatar e funcionam em contas que já tiveram Game Pass desde que não tenham Game Pass ativos ou se for uma conta nova, beleza? Caixinha dele muito bonita aqui, tematizada do jogo. A gente pode olhar aqui também esse detalhe, olha que bonito, muito legal. É designado para Xbox, então, oficial também para Xbox, né? Aqui é a parte de trás com as informações. Então, quem é fã do jogo aí, ó, olha que coisa mais linda. Tá lacradinho. GameSir demorou para me enviar por causa dos correios, né? Para variar, mas bora conhecer esse carinha aqui. Bom, vou deslacrar aqui para vocês, pra gente conhecer essa versão nova. Tirar aqui com calma, né? Para não danificar. Vamos abrir. Bem bonito, né? Bora tirar aqui a caixa. Todas elas são bem acomodadas, então a gente tem um controle aqui numa caixa que, né, pode vir lá da China tranquilão. Controlinho, já vou abrir para vocês. A basezinha, né? Já vou mostrar também. O donglezinho para funcionar sem fio. A gente tem um kit de acessórios aqui para você poder substituir também, né, se você quiser. Tirando aqui, cabinho, que eu já vou detalhar também para vocês. Manualzinho de instruções, as coisinhas extras, né, cartãozinho de boas-vindas, aquelas coisas todas vou mostrar para vocês também. E é isso que vem na caixa. Bora abrir e conhecer esse carinha aqui. Deixa eu tirar do plástico para vocês verem. Ó, super protegido. Aqui o manualzinho e as outras coisinhas, né? Cartãozinho de boas-vindas, um mês de Game Pass, adesivozinho da GameSir, deve ter uns 30 desse aqui. E o manualzinho, deixa eu ver se tá em português. Sim, tá em português. Gostei de que ele veio assim agora, né? Porque o outro era aquele que desdobrava, né? Ó, manualzinho pra gente poder mexer e configurar tudo bonitinho, legal. A base, igual das outras versões, né, gente? Não tem mistério nenhum, ó. Muito bonita a base preta, Dragon's Dogma. Aqui embaixo onde coloca o dongle. Legal, né? Muito maneiro. Igual as outras das bases. Donglezinho tá aqui. Que esse donglezinho maroto aqui é que é o responsável pelo sem fio. Então a gente já sabe como é que funcionam as coisas, né? Quando a gente quer fazer funcionar no Xbox. Que pena que não vem direto, mas enfim, vocês sabem como é que a coisa funciona. E aqui a gente tem os acessóriozinhos, né, para você substituir ali, se você quiser. Bacana. Ah, e o cabo, né? Cabo tipo cord. Essa é a vantagem do modelo G7 padrão. Ele sempre vem com esse cabo lindo e maravilhoso tipo cord aqui, né? E as versões que funcionam sem fio no Xbox não vem com esse tipo de cabo, porque é feito para você deixar a base montada lá direto no videogame. Aí não tem por que vir um cabo desse, né? Mas é isso aí, ó. Muito bonito o cabo, hein? Marrom, olha que lindo. Beleza. Bora ver aqui o controle. Olhando assim de cara, que coisa mais linda. Capcom aqui, ó.
Tem um dragão aqui muito bonito, ó. Mesma coisa, né? Os botões de clique optomecânicos, ou seja, eles não desgastam, não dão mau contato. Aqui o cliquezinho, que tem uma galera que gosta, eu particularmente não vejo nenhum problema nisso aqui. Que a galera fala que é muito frágil, mas eu não acho que é frágil, eu acho que é bem bacana. Os sticks têm MR, né? Que podem atingir até 1000 Hz no computador, 500 ou 250 quando tá no videogame, né? Não passa de 250 no videogame, mas no computador vão até 1000 Hz, né? Aqui embaixo, igualzinho, né? Entrada de fone para sincronizar, de mutar. Muito, muito, muito legal. É uma espécie de um marrom escuro, na verdade. Não é preto, tá, gente? Tá dando para ver aí, ó. É um marrom muito escuro, muito legal. É muito maneiro. Aqui é a parte de baixo, né? Com a chave para você selecionar os modos que você quer, né? Dangle ou cabo. E aqui tem umas coisinhas explicando. Vem aqui na parte de cima os gatilhos, né? Que você também pode colocar de clique. Teve uma geração do G7 que veio com esse botão aqui de clique com defeito, eles trocaram todos e me parece bem resistente comparado com os outros, hein? Eu acho que eles deram uma modificada aqui, hein? Tá um pouquinho mais resistente, parece. Botõezinhos extras aqui, programáveis, tá? Tanto esse quanto esses dois aqui. Lembrando que dá para você travar aqui se você não quiser ser incomodado, né? Na hora de segurar assim, às vezes você não quer apertar assim no susto, né? Então você tem essas duas travas aqui para você poder evitar de acionar, mas são programáveis, tá? Você pode remapear esses botões aqui e esses aqui para qualquer outro botão do controle. E, pô, delícia, né? Todo preto, muito bonito. Até os botões aqui tem um layout um pouquinho diferente, mas não são cravejados, tá? Dá para perceber que é impressão por cima, mas a impressão da GameSir é tão boa que não dá problema não, ela não sai não. Então, bem legal. Vamos tirar aqui para ver como é que tá por dentro. Olha isso, cara. É um âmbar. Caramba, que coisa linda, hein, GameSir? Vou te falar, hein? Nossa, caramba, hein? Esse é legal, hein? Olha isso. Muito legal essa cor aqui, hein? Nossa, muito bonito. E aí aquela coisa, né? Você pode vir aqui e tirar e trocar aqui, né? Pelo outro. A gente tem esse modelo aqui, porque se vocês não sabem, a faceplate do G7 SE cabe aqui. Você pode comprar a faceplate do G7 SE e colocar aqui. Aí, quando você faz isso, você precisa ter esse carinha aqui para poder ficar certinho na faceplate. Espera aí que eu vou mostrar para vocês poderem entender. Por exemplo, esse aqui é o G7 padrão, aquele que é com fio, lembra? Aquela primeira geração e tal. Você pode comprar essas faceplates aqui avulsas, né? E aí, elas são inteiriças, ó. Mas elas funcionam aqui, elas encaixam. Então, para tu encaixar aqui, como tem essa cruzinha desse jeito, você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa ter essa para poder usar aqui, ó. Ela encaixa, tá vendo, ó? Fica certinha. Então, tinha gente que não sabia disso, né? Que podia comprar a faceplate do G7 normal e encaixar. Aí por isso que vem esse direcional aqui. Porque se tu usar assim também, com a faceplate original, né? Vai ficar esquisito. Vai ficar esse buraco aqui, ó. Olha lá. Fica esquisito assim, né? Ela vem exatamente para isso. Mas se você não gosta desse aqui redondinho, você pode usar esse modelo aqui, né? Você pode colocar aqui a faceplate, substituir aqui e olha que coisa linda. E aí fica aqui, ó, um direcional aqui para você poder usar. Lindo! Lindo demais! Que coisa mais bonita! E como ele é o Trimold vem com o protetor aí da USB para não quebrar, né? Então, quando você coloca aqui, você precisa ter ali uma proteção para não romper ali, se você der um puxão, alguma coisa assim, num acidente não romper o cabo. E é um cabo de 2 metros, tá, gente? Olha o tamanho do cabo. Olha isso. Muito, muito, muito maneiro. E ele, obviamente, né, tem grips de borracha galvanizados, ou seja, isso aqui não descola. Quem tem aí o G7, ou já conhece o G7 Pro, sabe que isso aqui não descola. Então é um grip de borracha muito legal, muito confortável, tanto em cima quanto embaixo. Essa versão aqui também é na parte de cima, diferente da versão Uchang, que aqui é uma textura de como se fosse a escama de um peixe, né? Aqui não. Aqui é emborrachado mesmo, tá vendo? Muito legal também. É o G7 Pro normal, nessa versão marrom, vermelha e amarela, né? Muito legal, olha isso. Muito bacana. Então, como é que funciona isso aqui? Você vai lá, encaixa aqui o dangle. Você pode usar direto no computador, mas se você quiser, você pode deixar aqui dentro, encaixar. E aí você coloca esse cabo aqui, tá vendo? Tem uma porta USB
C aqui, e isso aqui você liga no seu computador. Aí ele fica lá no seu setup montadinho, né? O cabo sai por aqui, e aí você vem e encaixa aqui. Quando você encaixa, ele vai carregar aqui embaixo. E toda a versão do G7, ela tem aí uma cor diferente, né, na hora de carregar. E eu quero ver que cor é essa daqui. Pera aí que eu vou pegar um cabo pra fazer esse teste. Pronto, coloquei o cabo aqui e ele pisca igualzinho o G7 normal, ó, em branco. Eu pensava que ele ia piscar em cinza, mas não. Ele pisca em branco igual o G7 normal. E é aquela situação, né, enquanto ele tá carregando, ele fica assim, piscando desse jeito, né, quando você tira da base, ele para de carregar, colocou, ele carrega e fica essa iluminação aqui. Lá pelo aplicativo você pode diminuir esse brilho, tá? Pra quem fica incomodado. Beleza? Mas vou falar, hein? Muito bonito também. É uma pena que ele não funciona igual o Chang, tá? Ele não vem já de fábrica prontinho pra funcionar sem fio no Xbox. Se você quiser usar no Xbox, precisa ligar esse cabo aqui. Então, caras, olha que bonito. Essa versão também é muito bonita. É bem mais sóbria, né? E é esse marrom aqui escuro, muito bonito. Eu achei muito legal. E esse cabo é maravilhoso, cara. Quem dera que a versão ZZZ ou a versão Chang viesse com esse cabo, né? Muita gente reclamou disso. Mas tem esse motivo, né? O cabo é porque você precisa ligar direto no controle. E, obviamente, né, quando você coloca ele lá no aplicativo da GameSir, o Nexus, ele vai ser reconhecido, mas ele funciona igualzinho o G7 Pro. Então as funções são as mesmas, você pode ajustar os sticks, ajustar os gatilhos, pode fazer o remapeamento dos botões, você pode criar 4 perfis que você acessa direto pelo controle, combinando ali o botão M mais os botões aqui do joystick. Então você pode programar tudinho e toda vez que você quiser trocar os perfis, é só segurar o botão M mais um botão aqui e você vai chamar esse perfil. Então necessariamente você não precisa estar com o app aberto, você precisa do app só para programar. E o que é legal é que você pode ajustar as curvas de atuação dos sticks, você pode testar tudo, ver se está tudo certinho. É um app muito completo, quem já tem aí o G7 já conhece, já sabe como é que funciona. Se você não sabe como funciona em detalhes, vê aí o review do G7 Pro, que é exatamente a mesma coisa. Mas essa versão do Dragon's Dogma aqui é muito bonita, galera. Vamos ser sinceros, esse preto aqui é muito lindo. Bom, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E se você quiser comprar, obviamente, tem os links aí embaixo também. Eu acho que pelo momento não está na loja nacional, com estoque nacional, mas em breve vai entrar para quem está procurando essa versão aqui, que é muito bonita realmente. Muito legal ele preto assim, achei da hora. Bom, então é isso. Rani aqui, até o próximo review. Fui!